Ganhador do Oscar, sucesso de bilheteria e extremamente aclamado pela crítica, esse é um dos grandes filmes de guerra da história do cinema. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre o icônico Platoon. Is Innocence. The first real movie about the war in Vietnam is Platoon. Um jovem estudante decide abandonar a universidade e rumar em direção à guerra do Vietnã, se voluntariando para o confronto. E é nesse novo território que ele descobrirá um novo mundo que fará com que ele questione tudo aquilo que ele acreditava. Platoon, clássico filme de guerra lançado em 1986, conta com direção de Oliver Stone, consagrado diretor norte-americano que lutou para a realização desse projeto. Nenhum estúdio queria bancar os custos de produção, que seriam relativamente altos, em especial por um certo declínio que os filmes sobre a guerra do Vietnã vinham passando. Digamos que a temática já estava um tanto quanto saturada, mas Stone insistiu, fez alguns filmes no meio do caminho e conseguiu credibilidade o suficiente para que os estúdios confiassem nele uma quantia moderada de 6 milhões de dólares. E aí o filme foi lançado e que sucesso! Faturou mais de 140 milhões, ou seja, multiplicou por muito o seu orçamento e ganhou 4 estatuetas do Oscar, inclusive melhor filme. E eu demorei um pouquinho a assistir a essa produção, em especial porque eu tenho certa implicância com filmes de guerra, não é um gênero, digamos assim, que me apetece tanto. Eu acho que vários deles, se não a maioria, acabam se repetindo no que diz respeito à forma e até mesmo às suas temáticas, o que eles buscam discutir. Mas ontem à noite, por uma curiosidade, seguindo ali minha lista do Letterboxd, eu dei o play em Platoon e eu entrei em um certo conflito. Pra dizer a real, eu chego nessa gravação aqui sem saber exatamente se eu gostei mesmo do filme ou não. E aí, entrando de fato em Platoon, como eu disse, a gente tem um filme sobre a guerra do Vietnã e uma coisa pesa muito favoravelmente a ele. Oliver Stone é um diretor que serviu na guerra durante a sua juventude. Ele vivenciou muitas daquelas experiências retratadas por ele em tela. Inclusive, a sua história dialoga muito com a do protagonista interpretado por Charlie Sheen. Ele também abandonou a faculdade e foi se voluntariar. E sobre essa realidade imposta na tela, eu gostaria de destacar como o filme valoriza as diferentes dificuldades e intempéries daquele ambiente hostil aos americanos. Não só no macro, como por exemplo nos tiroteios, nos bombardeios, nos confrontos diretos, mas também no micro. A privação do sono para fazer a guarda dos seus companheiros, as formigas, os mosquitos, a sujeira. É um ambiente extremamente desconfortável. Você está no meio do mato, isolado, com a comunicação extremamente limitada e sendo obrigado a conviver com pessoas que você não tem a mínima identificação ou proximidade. Isso vai surgindo, digamos que naturalmente e com o tempo, mas de início, no caso do nosso protagonista, ele não tem nada disso ainda. E aí existe um trabalho muito interessante da cinematografia e do design de produção de nos imergir naquele mundo, nos jogar naquele cenário e nos fazer, de certa maneira, é claro, sentir o que os personagens estão sentindo. Então a gente vai ter ali, por exemplo, uma valorização extrema da floresta como esse ambiente onde a ameaça pode vir de qualquer lado, criando um sentimento de paranoia e de constante suspense. A montagem também acentua isso com uma certa imprevisibilidade. É um filme que por muitas vezes te tolhe de um contexto maior e te joga numa situação onde você está perdido, assim como aqueles combatentes. E não sabe se o inimigo vai vir da frente, do lado, de trás.
você está completamente jogado dentro de uma situação extremamente difícil. E ao mesmo tempo essa cinematografia que eu mencionei vai trazer essa sujeira de forma muito latente. E não apenas por conta da lama, da terra, das folhas, mas também por conta do sangue e das cinzas, que vão constantemente marcar os nossos personagens e também trabalhar, de certa maneira, o desenvolvimento psicológico deles. Quanto mais degradados fisicamente eles se encontram, mais o seu psicológico está abalado, fragilizado. E aí eu preciso destacar o brilhantismo desse elenco, inclusive composto de estrelas, para trazer todo esse sentimento, toda essa carga, em especial a interação entre todos ali. É um grupo muito heterogêneo, mas que funcionam muito bem como uma unidade. A gente tem o cristão, a gente tem o que não acredita em Deus, a gente tem o branco, a gente tem o negro, a gente tem o rico, a gente tem o pobre, a gente tem o americano, a gente tem pessoas europeias ali também. É uma grande amálgama de culturas, referências, ideologias, que de certa maneira vão ter que caminhar juntas para sobreviverem. Óbvio, vão haver desavenças no meio do caminho, mas eles precisam manter a unidade. E aí no elenco, só para pontuar, nós temos nomes como, por exemplo, o já citado Charlie Sheen, mas também William Dafoe, Florence Whitaker, Tom Berenger, Johnny Depp e Kevin Dillon. E por mais que alguns deles tenham um tempo de tela um tanto quanto reduzido, ainda funcionam muito bem para ditar essa dinâmica que eu mencionei de um grupo meio que desajustado e desalinhado, melhor dizendo, que precisa convergir em cima de um objetivo em comum. E ainda falando sobre os personagens, a gente precisa tocar aqui numa questão moral e muito sensível. O filme, obviamente, vai ser a partir do ponto de vista dos americanos, afinal o diretor é americano, viveu essa guerra por esse ponto de vista e é isso que ele quer retratar. Porém, dessa forma o filme acaba passando alguns panos, digamos assim, para determinadas atitudes dos personagens que são, no mínimo, questionáveis, para não dizer que totalmente deploráveis. Mas eu não consigo depositar toda a culpa disso na direção, no roteiro ou na produção do filme como um todo, mas sim no próprio imaginário americano de forma geral. É uma cultura, é uma sociedade que está muito alicerçada nesses conflitos externos que eles acabam se metendo, levantando uma bandeira de salvadores, de guardiões da democracia ou coisa do gênero. E na Guerra do Vietnã em específico, todas as contradições desse povo ficaram muito escancaradas. Além deles perderem a guerra, eles ficaram com uma imagem negativa muito forte. E talvez uma forma que eles encontraram de subverter isso foi tirar o foco das atrocidades que fizeram, do extermínio do povo do Vietnã que foi promovido ali, e dar o foco para os sobreviventes do seu próprio exército. Que sim, é inegável, foram traumatizados, passaram por coisas horríveis, mas que ganham um foco de atenção muito maior do que as vítimas moradoras daquele país. E não é difícil perceber isso tanto em filmes que vão se focar diretamente na guerra, como o próprio Platoon e Apocalipse Now, como também em filmes que vão tratá-la de forma indireta, como o primeiro Rambo e Taxi Driver, que vão trazer esses veteranos que voltam dessa guerra psicologicamente destruídos, e isso vai ter uma série de implicações no seu dia a dia. E aí eu preciso entrar numa discussão muito forte, mas muito interessante, que inclusive eu já entrei em alguns momentos aqui no canal, como até na última live que a gente fez aqui, e no meu vídeo sobre zona de interesse. Esse tópico que eu preciso pontuar é sobre a banalidade do mal e a desumanização de determinados indivíduos. Parte desse apagamento das atrocidades americanas em cima dos vietnamitas vem de uma desumanização promovida pelos Estados Unidos desse povo. Não importa o que foi feito, afinal foi feito por um suposto bem maior. E aí, de certa maneira, eles ocupam o papel de vítima
pelas atrocidades que eles mesmos promoveram e fizeram de forma ativa. A vítima deixa de ser a criança vietnamita que viu seus pais morrerem na sua frente e sua vila incendiada e começa a ser o soldado que, por fazer isso, ficou traumatizado. É uma construção muito particular do cinema estadunidense, mas não é uma construção pouco usual por eles. Isso acontece em diversas produções e em diversos contextos que não dizem respeito única e exclusivamente a essa guerra. Nos conflitos, por exemplo, do Oriente Médio, também retratadas por ele, é a mesma coisa. É a desumanização daquele povo para a promoção dos seus próprios interesses e dos seus próprios soldados. E aí eu acho até curioso que Platoon encerra com uma cartela dedicando o filme aos combatentes que lutaram e morreram na Guerra do Vietnã. E aí, para falar a real para vocês, eu acho essa cartela um tanto quanto hipócrita até, no sentido do filme inteiro trabalhar um discurso anti-guerra saindo ali da boca do nosso protagonista, para no final dar essa passada de pano e de certa forma colocar o exército americano como uma vítima maior de uma guerra que eles promoveram. E cara, não consigo me conectar com essa história, não consigo empatizar com isso. Hell is the impossibility of reason. E deixo de certa forma essa discussão para continuar aqui no chat, para a gente debater esse filme com outros pontos de vista. Eu estou bem curioso para saber a sua opinião. Então vai aqui embaixo e registra o seu comentário. Aproveita, deixa aquele like e se inscreve se é novo por aqui, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Eu sei que eu demorei para trazer um filme de guerra aqui para o canal, mas é que eu realmente não consigo me conectar com esse gênero, não é um gênero que me agrada tanto, então eu segurei e esperei uma boa oportunidade para promover bons debates e eu acredito que Platoon tenha sido uma boa ocasião. Valeu, gente! Um forte abraço e fui!